Se Deus ama a todos, e se Deus deseja que todos sejam salvos, então quer dizer que todos são filhos de Deus? Não. Somente os crentes em Jesus são considerados filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, somente aqueles que creem em Jesus é que então recebe o status de filho de Deus. Gálatas 3:16. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não tem outra forma. Romanos 8, do 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estarem em temor, mas receberam o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Irmão, tem muita gente que fala que crê em Jesus. Muita gente. Se você perguntar para um espírita, ele fala para você, sim, eu creio em Jesus. Se você perguntar para o pessoal do candomblé, para o pessoal da Umbanda, eles vão dizer, sim, nós cremos em Jesus. Se você perguntar para um católico, sim, nós cremos em Jesus. Até os muçulmanos, o Alcorão cita Jesus Cristo. Até os muçulmanos, cujo profeta é Maomé, eles também acreditam em Jesus. Ah, então todos eles são filhos de Deus, né? Negativo. Crer em Jesus não é simplesmente admitir a existência de Jesus. Isso não é crer em Jesus. Crer em Jesus significa, primeiro, acatar as palavras de Jesus. Aceitar as palavras de Jesus. Não tem como você dizer que crê em Jesus e não aceita as palavras dele. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Você crê então que ninguém vai ao Pai se não for por ele? Não. Não dá, irmão. Se você me diz que você acredita em Jesus Cristo, se você aceita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então obrigatoriamente você tem que aceitar as palavras dele. Ele impõe essa condição. Ele impõe essa regra. Não dá para separar. É a mesma coisa como tentar separar o calor do sol. Você consegue? Não dá. É impossível. E além disso, o crente em Jesus Cristo, quem testifica a fé dele é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que passa a habitar em nós. Isso testifica a sua fé em Jesus. Então, não adianta um espírita falar assim, eu creio em Jesus. Não crê. O kardecismo, por exemplo, tem um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe em que momento nesse livro eles citam que a salvação ocorre através da fé no sacrifício de Jesus? Sabe em que momento eles dizem que o sangue de Jesus é que purifica a gente do pecado? Em nenhum. Para eles, a salvação se dá através da reencarnação. Cada vez que você volta, você é aperfeiçoado, você vai se aperfeiçoando até o momento que você atinge o nível máximo. Ponto. Aí você então está com Deus. Cadê Jesus na história? Mas se você perguntar para eles, eles acreditam em Jesus. Se perguntar para um muçulmano, você acredita em Jesus? Sim. Mas como é que você vai para o céu? Não, eu vou para o céu através dos ensinamentos que Maomé deixou. Peraí, meu amigo, mas e a cruz de Cristo? Não, a cruz de Cristo a gente dispensa. Peraí, então não vem me falar que você acredita em Jesus. O católico fala que acredita em Jesus,
que é uma igreja cristã, e aí diz, Maria, rogai por nós agora e na hora da nossa morte? Como assim? Se a Bíblia me diz que nós temos um intercessor. Se a Bíblia nos ensina que quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. Como é que eu vou pedir para Maria interceder por mim agora? E na hora da nossa morte, o que ela vai fazer na hora da nossa morte? Aonde que a palavra ensina isso? Então não condiz, irmão. Então não adianta você me dizer que você crê em Jesus se você rejeita as palavras dele. É impossível isso. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que tinham crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí, que palavras? Vamos ver, por exemplo, algumas palavras que Jesus disse. João 14,21. Quem tem os meus mandamentos e obedece a minha palavra, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você crê em Jesus? Creio. Você aceita esta afirmativa? Se você aceita essa afirmativa, então você crê em Jesus. Agora, se você acende vela, faz promessa, faz trabalho, contata os mortos, faz isso, faz aquilo para tentar chegar a Deus, meu amigo, então me perdoa. Você não aceita esta afirmativa. Você não crê em Jesus. 1 Timóteo 2, do 5 ao 6. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Quem foi? Foi Maomé? Foi o Allan Kardec? Foi a Maria? Foi o São Judas Tadeu? Não, foi Jesus. Há um só intermediador entre homens e Deus, Jesus. Se você não aceita isso, então você não é cristão. Se você não aceita essa verdade, você não acredita em Cristo. Ponto. Não vem com blá blá blá. Não, mas eu não acredita. Quem acredita em Jesus aceita as palavras dele, como ele mesmo afirmou. Lucas 4:8. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. Aleluia. E aí? O que Jesus mandou fazer? Prestar culto a quem? Somente a quem? Somente a Deus. Somente a Deus. Então não existe culto a mais ninguém, a mais nada. Você acredita em Cristo? Você diz para mim que você acredita em Cristo? Então, meu amigo, você tem que aceitar tudo isso aqui. Se você não aceita tudo isso aqui, então você está caído da graça. Você não conhece Jesus. Você não tem o Espírito Santo que testifica que Jesus é o Senhor.